Eu queria terminar um pedacinho do que ficou faltando na nossa última aula, que é uma discussão ainda sobre os ácidos e as bases, agora focado no ácido na base fraca, para falar um pouco mais sobre as constantes desses equilíbrios envolvidos nessas reações reversíveis dos ácidos e das bases fracas. E também relacionado com as bases e ácidos conjugados das respectivas reações. Recapitulando, quando a gente tem então um ácido que dissocia parcialmente e, portanto, é fraco, o que ocorre no produto dessa reação é que após, então, por exemplo, aqui eu tenho um ácido, que é o ácido de arrênios, que perde um H+ no meio, e eu vou ter, então, a base conjugada desse ácido, que seria o A-, representado aqui genericamente. Então, eu tenho que lembrar que o produto após a dissociação do ácido vai ser uma base, que é chamada de base conjugada. Então, vai ser o par, né, ácido-base, com a base conjugada, que representa, na verdade, o produto após a dissociação do ácido de origem. E vice-versa, se fosse uma base, então, dissociando OH-, eu teria o B+, né, como o ácido conjugado. Esse daqui vai ser uma base de Lewis, porque é, então, um doador de par de elétron, e também pode ser considerado uma base de Bronsted-Lowry, porque vai ser um aceptor de próton, ok? Quando eu tiver, então, uma base nesse mesmo processo, segue a mesma proposta. O que ocorre é que, então, agora eu tenho que expandir um pouco aquele meu conceito e lembrar que se eu tenho um Ka nesse equilíbrio por conta da dissociação do ácido, eu também tenho que imaginar que essa base, a hora que ela voltar no equilíbrio oposto, eu vou ter um Kb. E o Ka e o Kb vão ser, na verdade, complementares para dar que valor? Para dar 14. H+ e OH- somados ou multiplicados não retornam ao 14 ou 1 vezes 10 a menos 14 quando a gente tem a nossa escala de pH. Portanto, se eu tenho o Ka vezes o Kb, eu também tenho o Kw como resultado dessa equação. Ok? Se eu tiver transformado, se eu estiver trabalhando, né, com o Ka e com o Kb transformado na escala logarítmica, então o pKa é o menos log do Ka, pKb é o menos log do Kb. Se eu somo os dois, eu vou ter então o pKw. Deu para entender? Quer dizer, se eu tenho Ka, eu vou conseguir achar Kb. É só eu usar 1 vezes 10 a menos 14, que é o Kw. E se eu tiver o Kb, eu vou conseguir achar o Ka. É só eu usar a equação aqui, considerando 1 vezes 10 a menos 14 como Kw. Da mesma forma, aqui seria 14, que seria o pKw. Então, se eu tiver o pKa, eu vou conseguir achar o pKb. E também vou conseguir achar o pKb se eu tiver o pKa e eu vou achar o pKa se eu tiver o pKb. Tá certo? Porque tanto o equilíbrio que tem o nosso ácido em água dissociando, quanto o que seria o oposto, que seria a base, agora voltando a ser HA, tem uma constante, só que aqui seria a constante Ka, e quando eu tiver a hidrólise, que é considerada a formação do HA de volta, eu vou ter o Kb. Outra observação muito importante aqui dessa reação, da forma que ela está escrita, é que a hora que eu estou enxergando, então, que seria essa reação inversa, e a base conjugada vai voltar a ser o HA,
eu estou reagindo com água. Então, essa reação aqui, ela é chamada de hidrólise. Essa constante, que no caso aqui vai ser um Kb, também pode ser chamado de KH, porque é a constante da hidrólise. Tá bom? Nessa reação, vai sobrar OH-, porque o H- da água vai ser doado para o A-, e então essa unidade aqui de H2O vai ainda resultar em OH- desse lado. Tá certo? Isso é bastante importante, até para a gente trabalhar então com os contraíons dos ácidos fracos, formando agora soluções que vão ter pHs opostos ao que se espera de fato. Quer dizer, quando essa base conjugada hidrolisa de volta, sofre hidrólise, o resultado dessa reação é um pH básico. É uma base conjugada e dá origem a um pH básico. Aqui eu tenho, então, alguns ácidos com seus Kas e as bases com seus Kbs. Lembrando que esse, então, é o contraíon desse ácido. E a hora, então, que esse contraíon sofre hidrólise, eu volto a ter esse ácido aqui. E assim por diante. Ok? Bom, a propriedade do ácido base das soluções depende da reação dos íons com a água, produzindo H+ ou OH-. Isso é chamado de hidrólise. Soluções de sais derivados de um ácido forte e uma base forte vão gerar soluções neutras. Por quê? Porque o NaCl, por exemplo, dissocia total, é um eletrólito forte, e a hora que eu tenho Na+, e encontro a água, ele vai formar NaOH. A hora que o Cl-, que está dissociado, encontra a água, vai ser formado HCl. Mas eles dissociam totalmente. Então, eu vou voltar a ter o H+ livre e o H- livre, como na própria água, e vou manter o pH 7. Quando eu tiver uma solução com um sal que vai ser derivado de uma base forte mais um ácido fraco, eu vou ter uma solução básica, exatamente dessa forma como eu mostrei nesse equilíbrio aqui. Esse A- seria um contraíon, né, de um ácido fraco. Quando ele sofre hidrólise, a solução então fica básica aqui, porque resulta num excesso de OH- livre. Esse H+ aqui, ele não está livre, então ele não está mudando o pH do meio, ele está agora na forma não dissociada. Somente H+ livre ou OH- livre é que muda o pH do meio, tá bom? Então, soluções que são formadas de sais derivados de uma base fraca e de um ácido forte vão fornecer pHs ácidos para o meio, na reação que seria prevista oposta ao que a gente acabou de ver para o ácido fraco. E soluções de sais que são de um ácido fraco e de uma base fraca podem ser ácidas ou básicas, dependendo das regras do equilíbrio, para a gente saber, na verdade, qual é a concentração resultante de H+ ou de OH- e calcular o próprio pH. Deu para entender? Aqui, olha, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. NH4Cl- é um sal. Como todo sal, ele é um eletrólito forte, considerado genericamente como eletrólito forte. Então, vai dissociar completo. Porém, a hora que o NH4+ reage com a água, então NH4+ mais água, eu vou formar NH4OH, que é a base fraca. Por isso a gente diz que esse sal, ele é derivado de uma base fraca, porque ele, na verdade, dá origem a uma base fraca e veio de uma base fraca. E o que vai sobrar da água vai ser H+.
O H+, ele pode se combinar com esse Cl-, porém, o HCl que seria formado é um ácido forte, então vai dissociar total e vai ter H+ livre, e isso vai mudar o pH do meio e o meio vai ficar ácido por conta desse excesso de H+. Tá certo? Então, a hora que a gente tem que entender o que está acontecendo, eu vou ter que escrever essas reações, né? Para poder enxergar esse processo com mais certeza. O que eu vou fazer com vocês agora? Então, aqui tem esses outros detalhes na apostila, né? Para que vocês possam acompanhar. Tem de novo o cálculo do próprio KW, né? E as nossas escalas de pH relacionando com esses intervalos aí de Ka e de Kb. O que eu vou fazer com vocês, então, é um exercício sobre esse pedacinho, então, da questão das soluções do meio. O que cai na prova longa? É até, então, esse pedaço aqui dessa aula que está fechando o assunto de ácidos e bases, relacionando até o Ka e o Kb, tá bom? Tudo isso daqui é para reforçar esse mesmo conteúdo. Então, aqui a gente tem de novo essas características das escalas de pH e o que seriam, então, os cálculos envolvendo as próprias constantes de equilíbrio e as características, então, dos indicadores, tá bom? Então, eu vou fazer alguns exemplos com vocês e já volto. Pessoal, então aqui, ó, só para ficar mais fácil, os exemplos que eu queria mostrar para vocês seria, então, reunindo todas as possibilidades. Então, se eu tenho um ácido forte, como HCl, ele vai dissociar totalmente e vai liberar H+ e Cl-. Não vai existir equilíbrio, porque essa reação, então, ela é completa para o lado dos íons, da dissociação, portanto. Na base forte, da mesma forma, vai ocorrer dissociação completa, também não temos equilíbrio. Agora, no ácido fraco, como o ácido acético, nós temos um Ka, que descreve esse equilíbrio, e vai existir uma parte aqui na forma de H+ e Ac-, porém também existe uma parcela dessa concentração ainda na forma de HAC não dissociado. Com a base fraca, eu coloquei como exemplo aqui o hidróxido de amônio, também vamos ter um equilíbrio, e vai ser descrito pelo Kb nesse caso, e vai existir uma concentração de NH4+ dissociado, uma concentração de OH- dissociado, e da própria base não dissociada. Se eu tiver um sal, que é um eletrólito forte, em geral, então, totalmente dissociado, e esse sal for derivado de uma base e de um ácido forte, eu vou poder fazer a escrita aqui da reação de hidrólise, porém, o que vai ser formado vai ser uma base forte, a base forte vai ser totalmente dissociada, e então, no final, eu vou acabar tendo a própria água e o Na+. Não vai mudar nada dessa mesma consideração aqui, dessa mesma situação inicial, porque ela é uma base forte, então dissocia total, não vai existir NaOH no meio e, portanto, não vai ter excesso de H+ sobrando. Se o Cl- também for escrito aqui na forma de uma hidrólise, eu também vou ter a formação de HCl, porém, ele dissocia total e vai voltar a ter a própria água e o Cl- da forma que estava escrito aqui. Então, a hidrólise
para um sal derivado de ácido forte de base forte, na verdade, de fato, não resulta em mudança nenhuma na solução, porque ela não tem ocorrência nessa solução. Vai, na verdade, existir os íons livres, porque é totalmente dissociado. Porém, se eu tenho o sal de um ácido fraco, então aqui eu tenho o NaAC, o acetato de sódio. A hora que dissociou e formou Na+ e Ac-, o Na+ continua mantendo a ideia que, se formasse hidrólise, eu teria uma base forte, não ia mudar o meio, porque seria totalmente dissociado, volta a ter água e Na+. Porém, o Ac-, como vai existir uma hidrólise aqui, que vai ter um equilíbrio, porque o ácido fraco é parcialmente dissociado, eu tenho agora um resultado que seria um excesso de OH- na reação. E, portanto, o pH vai ser básico nessa solução. Aqui eu tenho, então, a base conjugada do ácido acético, que é o acetato, sofrendo hidrólise. E essa constante, então, pode ser chamada de Kw, porque cada hidrólise, né? KH ou Kb, por conta de ser, então, de uma base conjugada. Se eu tiver um sal de uma base fraca, seria a mesma coisa, porém agora oposta em relação ao meio, que vai ser resultado dessa reação. Eu tenho aqui o cloreto de amônio, então é um sal derivado do hidróxido de amônio. O Na+ e o Cl- dissociam. O Cl- poderia sofrer hidrólise, mas vai formar HCl. HCl dissocia total. Então, eu vou voltar a ter água. Aqui eu esqueci de escrever o OH-, né, que sobra dessa reação, mas teria, então, do jeito que está escrito aqui em cima, né? Dissociou total. Aí, aqui, a hidrólise do Cl- forma HCl e OH-, volta, então, a ter água e Cl-. Porém, o NH4+, sofre hidrólise por ser o ácido conjugado da base, que é o hidróxido de amônio, volta a ter aqui hidróxido de amônio e sobra H+ em excesso nesse meio e o pH da solução, então, fica ácido. Pessoal, vocês não têm que decorar. Na verdade, o que vocês devem fazer é saber escrever as reações e lembrar que se houver excesso de OH-, o meio vai ficar básico. E se houver excesso de H+, o meio vai ficar ácido, tá bom? Então, era isso que eu queria reforçar com vocês. Espero que vocês façam os exercícios e enviem as dúvidas lá no fórum para que a gente possa discutir. Vou fazer a correção também das avaliações online e vou liberar para vocês o feedback, né, para que vocês possam questionar e tirar dúvidas. Abraço para vocês e até mais.